A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 10. O perdão aproxima-nos de Deus. Mas antes de entrarmos na nossa aula, eu quero fazer um agradecimento a todos os irmãos e irmãs que têm acessado lá no YouTube as nossas aulas, têm curtido, têm feito comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E eu conto lá com o like de vocês também. Vamos lá. O que significa perdão? Significa deixar de ter raiva, mágoa em relação a outra pessoa ou de si mesma. É deixar tudo no passado, como se a pessoa que te ofendeu nunca tivesse feito tal coisa. Então, quer dizer, é você não lembrar com raiva, é você deixar para lá, esquecer, perdoou, você esquece disso. Isso é o perdão, né? E o que eu acho interessante aqui, que a gente colocou, que é você em relação a outra pessoa e a si mesmo. Tem pessoas que não se perdoam. São pessoas que cometeram alguma falha, fizeram alguma coisa errada, e essas pessoas carregam este peso até hoje. Ela não se perdoa de forma alguma. Às vezes até o Senhor Jesus já perdoou e ela continua carregando este peso no coração. E existem muitas pessoas que foram ofendidas há muito tempo, mas quando ela lembra do fato, ela sofre, ela sente dor, vem todo aquele sentimento, aquele rancor, aquela raiva ou tristeza, vem tudo de novo, vem tudo à tona, né? A raiva floresce novamente. Isso significa que ela nunca perdoou de verdade, porque quando a gente perdoa de verdade, isso não acontece. Né? E o que acontece? Essa pessoa fica triste, amargurada, ela carrega um peso, né, desse passado. Então a gente tem que realmente perdoar. Não significa que quando você perdoa, você não vai lembrar mais do que fizeram para você. Não é isso que está dizendo. Mas assim, é o fato de você lembrar e aquilo não te trazer mais raiva, angústia, tristeza. Você lembra, mas você fala, eu perdoei da forma que Jesus nos ensinou, então isso não me faz mal, você está livre disso. O arrependimento ele produz um pesar no coração pelo pecado. Enquanto não recebemos o perdão, estamos carregando um peso em nosso coração. Da mesma forma, quando não perdoamos, carregamos este mesmo peso. Então, quando a gente vê que fez errado, a gente realmente se arrepende, aquilo pesa no coração, pesa na consciência. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e pedir perdão. Né? E se alguém fez alguma coisa com a gente tem que perdoar. A gente não pode ficar preso, a gente não pode carregar esse peso. Né? E tem pessoas que às vezes falam assim, eu pedi perdão para Deus. Ok, a primeira coisa realmente é pedir perdão para Deus, mas você também às vezes tem que pedir perdão para a pessoa que você magoou, que você entristeceu. Você tem que ir lá, se humilhar e pedir perdão para essa pessoa. Vamos ver aqui, ó. Jesus nos convida a aliviar este peso, né? Ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao 30, assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, às vezes o pecado, às vezes não, né? É sempre, o pecado ele sempre causa um peso. Né? E às vezes as pessoas não perdoam, a gente também às vezes não quer perdoar. Então, o melhor caminho é o quê? Você ir até o Senhor Jesus, porque Ele vai te aliviar. Você tem que falar a verdade, falar, Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoado. E aí o Senhor vai trabalhando, né? Ele vai trabalhando, porque o Senhor, Ele é o quê? Ele é humilde, Ele é manso de coração, então Ele vai te ajudar e você tem que ser parecido cada vez mais com Cristo. E se você for para o Senhor entregar a sua vida, entregar os seus problemas para o Senhor, Ele vai trabalhando no teu coração, na tua alma, e as coisas vão ficando muito mais fáceis. E o Senhor fala lá, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Quando a gente pratica as coisas de Cristo, quando a gente entrega para Cristo tudo fica muito mais leve, tudo muito mais tranquilo. Vamos lá. A gente falando aqui do perdão, né? Quando há perdão, é como se o coração amargurado, entristecido, pesado que está na escuridão, voltasse ao normal, pronto para viver as coisas boas da vida. As correntes que prendem são quebradas e a pessoa passa a viver com liberdade. Você já viu uma pessoa quando ela está magoada com a outra? Ela sempre fala daquele mesmo assunto. Você está falando de outra coisa, ela torna a voltar, fala daquela pessoa, reclama, fica amargurada, tudo fica em volta daquele problema.
né? Então acaba não vivendo, é como se a pessoa estivesse presa, aprisionada, acorrentada. Mas quando perdoamos ou somos perdoados, é como que as correntes se quebram. E aí você tem espaço no teu coração, espaço na sua vida para viver coisas novas, coisas boas que tem pela frente. Tem muita coisa boa na vida. Você ficar preso lá, sabe, entristecido. Não estou desvalorizando o seu sentimento, que você ficou entristecido, nada disso. Mas não vale a pena você ficar preso nisso. O que você precisa fazer é conversar com Jesus, é entregar a Ele. Eu vou contar uma experiência minha, uma forma minha, na verdade, de viver. Quando eu me entristeço, quando alguém me ofende, me entristece, seja na igreja, seja na casa, seja no trabalho, eu normalmente dobro meu joelho e falo: Senhor, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva, Senhor, mas eu sei que esse não é o sentimento que te agrada, e eu quero ser diferente, Senhor. E eu peço para o Senhor trabalhar no meu coração, ali eu choro aos pés de Cristo, e eu tento ao máximo não contaminar as pessoas que estão ao meu redor, porque a nossa vontade, às vezes, é falar, né? Olha o que aquela pessoa fez comigo, que não sei o quê. Mas não, entrega ao Senhor Jesus, conversa com Ele, seja sincero, dobra o seu joelho e fala de verdade. Eu já vivenciei isso algumas vezes e deu muito certo. O Senhor me deu um alívio depois que eu voltei, né, da oração. Eu acabei a oração, que eu me levantei e estava mais leve. E eu posso olhar para essa pessoa, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus tranquilamente, com a minha mente tranquila, né? Porque está suave e leve, porque eu entreguei aos pés de Cristo e Ele me ajudou a perdoar. Vamos prosseguir? O perdão de Jesus é completo. Ele não fica nos lembrando do pecado que cometemos. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, os pecados são apagados e ela se torna uma nova pessoa. A paz do Senhor Jesus entra na alma e traz alegria. Quando a gente pede perdão a Deus, porque no tópico anterior eu estava falando muito mais de quando a gente magoa ou é magoado por alguém, né? Mas os pecados, a primeira coisa que faz é entristecer o Espírito Santo. E tem pecados que a gente não atinge a pessoa direta, mas a gente atinge a obra do Senhor, né? A gente contraria a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo se entristece. E o primeiro perdão que a gente tem que pedir é para Jesus, né? Quando a gente falha, quando a gente erra na nossa caminhada, a gente tem que pedir perdão. E o bom, quando a gente pede perdão ao Senhor Jesus, realmente ele esquece, realmente ele não fica jogando na nossa cara. Ele não fica, porque às vezes as pessoas nos perdoam, mas ela fala: mas daquela vez, você lembra o que você fez? Sempre volta, mas o Senhor Jesus não. Ele perdoou, está perdoado, tá? Né? Só que tem uma orientação para nós em relação ao pecado, né? Que é que nós não pequemos mais. Esse é o nosso foco como cristão. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos seres humanos, somos falhos, nós pecamos. Mas a partir do momento que a gente reconhece a Cristo como nosso único suficiente Salvador, o nosso foco é não errar mais, né? É a gente seguir em frente e o máximo possível de nós não errarmos. Mas sabemos que vamos falhar. Mas quando nós falharmos, que nós busquemos logo o Senhor. Que nós venhamos a lembrar que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Né? Eu acho muito interessante aqui que João fala: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Né? Que a gente não venha mais a falhar. Amém? Quando perdoamos, somos perdoados por Deus. Muitos gostam de ser perdoados, mas o coração é duro para perdoar o próximo. Contudo, se não perdoamos, nosso Deus não nos perdoará. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer receber o perdão, mas na hora de nós darmos o perdão, nós não queremos. Olha lá que está escrito em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao 12. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse aqui é o Pai Nosso, muito conhecido, né? A maior parte aí das religiões cristãs conhece aí o Pai Nosso. Todo mundo sabe o Pai Nosso. Mas quando chega nessa parte aqui, muitos pulam, mas ele é muito sério. Todo ele é sério, né? Pai Nosso, tudo é sério, tudo que se refere ao Senhor, a palavra do Senhor é sério. E ele fala: perdoa as nossas dívidas, nossas falhas,
né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, então aqueles que pecam contra a gente, aqueles que nos magoam. Então a gente está falando para o Senhor, olha, nos perdoa como nós perdoamos. Então quer dizer, se eu perdoo, o Senhor vai me perdoar. Mas se eu não perdoo, o Senhor também não vai me perdoar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quantas vezes devemos perdoar uma pessoa? Quantas vezes vocês acham que a gente deve perdoar uma pessoa? Olha só, está lá em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então quer dizer, né? O que o Senhor está querendo dizer assim? Ó, com essa resposta, Jesus nos diz que devemos perdoar todas as vezes que alguém pecar contra nós. Não está dizendo que a gente tem que perdoar as 490 vezes, não é isso. Mas a gente tem que perdoar todas as vezes. É sempre perdoar. A gente tem que praticar, porque Cristo sempre perdoa. E nós temos que imitar a Cristo. Então nós devemos sempre perdoar. Aí eu já ouvi pessoas, mas adianta eu perdoar? Vai fazer a mesma coisa. Aí o problema não é seu. Se ele vai lá, a pessoa vai, faz um erro, vai, pede perdão. Na semana seguinte está fazendo a mesma coisa. Você tem que perdoar. Aí o problema da pessoa estar pecando constantemente é dela. É ela que vai depois se haver com Deus, né? Quando perdoamos, somos perdoados por Deus. Certa vez, querendo ensinar sobre o perdão, Jesus contou uma história para seus discípulos. Essa história é um pouquinho longa, mas a gente vai estar lendo, tá? Está lá em Mateus, no capítulo 18, do 21 ao 35, que diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vamos pensar assim, ó, 10.000 reais, tá bom? Para ficar mais fácil o pensamento. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Vamos pensar, 100 reais, tá? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, antes da gente continuar a história aqui. Então, tinha lá o rei, ele estava fazendo as contas e viu que uma pessoa estava devendo lá 10.000 reais. E falou para você: olha, vende tudo que você tem, vende os seus filhos, a sua família para ir pagar. O servo foi lá: Senhor, tem misericórdia de mim, não, eu vou pagar. O rei se comoveu e perdoou a dívida, zerou a dívida. Aí esse servo estava saindo e ele também tinha servos. E ele encontrou um dos seus servos e um dos seus servos estava devendo o quê? Só 100 reais. E ele foi lá e começou a sufocar e falou: não, você tem que me pagar, você tem que me pagar o que deve. Vamos prosseguir aqui. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Quer dizer, foi falar com o rei. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um de seus irmãos as suas ofensas. Então quer dizer, o rei perdoou o servo que devia 10.000. Esse servo que foi perdoado não perdoou aquele que devia apenas 100 reais, né? Vamos dizer assim. E aí as pessoas que estavam ao redor foi lá, contou para o rei, e o rei fala: como assim? Eu tive compaixão de você, que devia muito mais, e você não teve compaixão do teu servo? Então o Senhor está falando para nós, que falou assim: olha, assim vos fará também meu Pai Celestial, é Jesus falando, se do coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas, né? Então a gente tem que perdoar, porque senão a gente não vai ser perdoado.
E terminando a nossa aula, se Deus nos ofereceu um grande perdão, igualmente devemos perdoar. Caso contrário, Deus não nos perdoará. Nós terminamos a nossa aula por aqui e vamos para as nossas perguntas. O que significa perdão? O que acontece quando a pessoa aceita Jesus? Quantas vezes devemos perdoar? E quem é o nosso advogado junto ao Pai? Terminamos a nossa aula por aqui e que Deus os abençoe grandemente.